Brasil é o 6º país do mundo em número de pessoas que vivem com diabetes. Estima-se que entre 16 e 20 milhões de brasileiros convivam com essa condição crônica, número que representa aproximadamente 10% da população. Esse cenário traz vários desafios, entre eles a subnotificação dos casos, o impacto dos custos diretos e indiretos causados pelo diabetes e a dificuldade de adesão ao tratamento por parte de muitos pacientes. Para falar sobre esses e outros desafios, nós recebemos aqui a Amanda Frazão, coordenadora de atenção às condições crônicas não transmissíveis na APS do Ministério da Saúde. Amanda, o que os indicadores sobre o diabetes no Brasil permitem analisar em relação às ações de prevenção, diagnóstico e manejo da doença no país? Os indicadores atuais eles são preocupantes, né, no que se refere a diabetes. O número ele vem crescendo, né, juntamente com alguns outros fatores de risco, né, assim como sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial. E num quadro em que a diabetes se agrava, né, a gente pode ter complicações que são muito graves, né, perda visual, lesões periféricas, em especial nos pés, né, questão de hipoglicemia. Então são muitas questões que podem trazer uma qualidade de vida muito ruim para esses usuários. Então o serviço de saúde, né, o SUS, ele precisa estar muito bem preparado, muito bem qualificado para atender essas pessoas, né, e orientá-las da melhor maneira possível. É um momento muito tenso, um momento que a expressão que define melhor é que o chão se abriu sob meus pés. Né? Ele tinha 12 meses, ele era um bebê super saudável, e foi a festa de aniversário dele uma semana antes, então tinha gente da minha família, estava muito calor aqui em Brasília e ele começou a ficar bem cansadinho, mas a gente achava que era o calor. Até o dia que ele chorou pedindo água na frente do filtro. E aí, quando eu vi aquela cena de uma criança tão pequenininha pedindo água, e quando a gente deu a água, ele bebeu praticamente 200 ml de água, eu costumo dizer que foi o anjo da guarda dele que falou assim, tem alguma coisa errada. Porque eu não tinha nenhum conhecimento na área da saúde, mas eu olhei e eu falei, será que ele tem diabetes? E aí quando o meu marido percebeu, ele falou, vamos investigar. E a gente pensou, vamos já levar algum exame? A gente não fez um exame de sangue porque era um bebê. Então vamos fazer um exame de urina. Isso foi na segunda. Na sexta-feira, o laboratório ligou aqui em casa, bem cedinho. O Rafael tá tomando alguma medicação? Aí meu marido falou, não. Ele falou assim, não, então liga pro médico, ele tem uma taxa altíssima de glicose na urina e é uma emergência. E assim, por alguns minutos, eu acho que o meu mundo parou, sabe? O meu marido já tinha me avisado, se ele tiver diabetes, ele provavelmente vai ter que ser internado. Foi muito duro, né? É um diagnóstico muito duro, porque ele é muito inesperado. E ele muda a sua vida para sempre. Me reconectei com a minha fé. Mas quando eu voltei a ir à igreja, eu falo muito francamente, era desespero. Era no domingo de manhã, eu já estava tão cansada, que eu falava assim, eu quero ficar sozinha num lugar. E aí eu comecei a ir, que eu ficava sozinha, ouvindo, ali naquele momento meu, me trouxe muitas lições, né? Como diz, a gente aprende muito na dor. Então, sem dúvida, eu aceitei o convite do diabetes para ser uma pessoa mais saudável. Não só no prato, mas na mente também e no espírito. Quais são os fatores que aumentam o risco de desenvolver o diabetes? Tem uma questão que é história, né? História familiar é uma delas, mas tem outros fatores que podem desencadear no diabetes, né? Então, por exemplo, a alimentação inadequada. Atualmente a gente tem um consumo muito alto de ultraprocessados, né? Pesquisas recentes mostraram que o consumo no Brasil, né, de feijão, por exemplo, que faz parte da nossa cultura alimentar, diminuiu. Esse é um impacto grande, né?
Como eu disse anteriormente, a inatividade física é algo que é muito comum, e também a questão do acesso difícil que as pessoas têm em determinados territórios aos serviços de saúde. Por quê? Porque a gente pode conseguir identificar precocemente antes dessa pessoa, de fato, desenvolver diabetes. Caso a gente consiga identificar precocemente, a gente pode dar orientações, né, no caso dos profissionais de saúde que estão lá na ponta, e mudar o curso, né, da história dessa doença na vida dessa pessoa. É de melhor do campeonato. A criança ela tem fases que vão mudando muito rápido. Então a gente tem um novo desafio a lidar com diabetes. Então o Rafa, com 1 ano, eu tinha um desafio. Com 3, outro tipo, né? Com 5, vai para a escola. Então a gente foi vivendo essas fases da vida do Rafa e também nos adaptando em relação ao diabetes. Arroz, feijão, carne, batata. Você percebe que a alimentação ela tem uma interferência, assim, né? Uma importância muito grande para quem tem diabetes. Eu comecei a entender carboidrato, proteína, gordura, e aí eu comecei a me dedicar, né, muito nessa questão da alimentação. Então foi ali. Eu falo que a minha formação como nutricionista começou no diagnóstico do Rafa, na prática. É da prática para a teoria. Aí ela foi aprendendo, o que ela aprendeu na faculdade, ela usa pra minha glicemia ficar melhor. Eu costumo dizer que o diabetes tipo 1, ele é um paradoxo, assim. Ele é uma doença, claro, é uma condição de saúde grave e que demanda muita atenção, mas ele faz um convite para a saúde. Foi esse o caminho que eu fui em relação à alimentação. E eu falei, não, eu vou para a nutrição. Tem 2 anos que eu me formei. Quais ações, na sua avaliação, são essenciais para prevenir novos casos, qualificar o cuidado e reduzir o impacto do diabetes na população? Eu acho que 3 fatores são importantes, né? Um é a questão da prevenção. A gente precisa focar na promoção da saúde, de modo a prevenir esses casos, né? Então, volto a falar as palavras-chave no que se refere à diabetes, né? Que é a promoção da alimentação saudável, o enfrentamento da inatividade física, como promoção da saúde também. Esse é um fator que eu acho que é bem importante. O segundo, eu acho que é a qualificação do cuidado. A gente precisa que os profissionais que estão lá na ponta entendam o que se refere à diabetes, o que ela pode promover, o que pode ser evitado, para a gente não chegar naquele momento das complicações, né, que são severas. Muitos casos, né, as pessoas perdem a possibilidade, né, de viver uma vida plena, né, através de, enfim, né, amputações, perda visual, enfim. Então, os profissionais lá da ponta precisam entender que aquele cuidado cotidiano que eles fazem, ele é fundamental para que esse desfecho não seja o pior possível nessa condição. E eu acho que um terceiro ponto é a questão da insulinoterapia. A insulinoterapia ela é fundamental para a gente conseguir controlar a diabetes, e essa insulinoterapia ela precisa ser feita da maneira mais correta e adequada possível. Nesse sentido, qual a importância da adoção da insulina glargina no Brasil? É importantíssimo, a gente está passando por um momento de grande avanço, porque a insulina glargina ela traz muitos benefícios, em especial na qualidade de vida desses usuários. A insulina glargina, ela em geral, ela é aplicada 1 vez ao dia, então uma pessoa que utiliza a insulina, que muitas das vezes tem que ser aplicada 2, 3 vezes ao dia, com a glargina ela vai ser aplicada 1 vez ao dia apenas. Ela tem uma maior estabilidade, ela garante maior segurança. Então, por exemplo, o risco de hipoglicemia noturna, né, que é algo que é muito grave para quem tem diabetes, ela é reduzida amplamente com o uso da glargina. Então, a gente tem uma mudança na qualidade de vida desses usuários muito importante, assim. Então, é um momento muito especial que a gente está vivendo no SUS.
A gente sempre incentivou o Rafa a fazer tudo que as outras crianças fazem, brincam, vão pra escola. Bem pequenininho ele já fazia natação. Aí ele começou o futebol, que ele gosta do futebol. Agora, claro, eu e o pai, a gente fica na retaguarda. Então, enquanto ele tá jogando, a gente tá acompanhando a glicemia dele. A gente tá ligado ali para que ele possa se desenvolver, né? E praticar os esportes dele. Quando eu tenho jogo de campeonato, geralmente eu como só proteína pra minha glicemia não ficar ruim. E falando no esporte, o técnico, o professor, ele falou assim, essa é a maior característica do Rafael como atleta. Ele não desiste, ele vai, como dizem, não tem bola perdida pro Rafael. Isso não limitou ele. Eu fico, meu Deus do céu, ele não vai dar conta, daqui a pouco, será que ele vai ter uma hipoglicemia? Eu fico muito orgulhosa dele. O diabetes tipo 1, ele não vem pra pessoa, né? Pode ser até um adulto, ele vem pra família, porque a família tem que estar junto. E, nossa, o diabetes me transformou muito. Ele me transformou numa pessoa mais paciente. Porque quem lida com diabetes tipo 1 sabe que você pode fazer todo dia a mesma coisa e o resultado é diferente. Então você tem que ter paciência para esperar uma glicemia baixar. Você tem que ter paciência para negociar com uma criança. Aqui em casa mesmo, todo mundo começou a comer melhor. O meu outro filho, que era bem mais seletivo, melhorou a forma de alimentação. Não é porque você tem diabetes que você precisa comer bem. Você precisa comer bem para você ter saúde. E o controle glicêmico, ele entra nesse combo. Eu falo com meus pacientes, inclusive. Né? Às vezes, muitos adolescentes, muitos chegam lá e é nesse viés. Você não quer ser um bom jogador? Você não quer ganhar músculo? Então, esquece o diabetes. Faz isso por você, pela sua saúde, para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem disposta. Então, eu acho que o caminho é esse. É bom, porque minha glicemia fica boa e eu também fico bem preparado. Acho que é importante destacar o papel da atenção primária nesse processo como um todo. A atenção primária é ordenadora do cuidado, né? Coordenadora do cuidado, ordenadora da rede. Ela tem um papel de resolver, né? A proposta dela é que ela seja muito resolutiva. E o que eu quero trazer assim, é que a gente consiga ampliar e qualificar cada vez mais o papel da atenção primária como fundamental na execução do SUS, na execução dessa política pública que é tão importante para esse país. Cada pessoa vai ter sua individualidade, né? Por isso que o nutricionista ele vai fazer aquele cálculo, vai ver seu peso, sua altura, a sua composição corporal. Mas falando para os seres humanos no geral, é você comer açougue e feira. Um ovo, um frango, um bife, uma carne moída. Então, prestar atenção e manter sempre em todas as refeições um aporte ali proteico, não basear sua alimentação só em farinha, só em massa. Porque, principalmente para quem tem diabetes, as massas, os carboidratos, eles são 100% convertidos em glicose. Não é que você nunca mais vai comer carboidrato, não é isso, mas é você saber balancear. Então, colocar ali um carboidrato que seja mais da natureza, uma batata, um inhame, um arroz mesmo, mas não botar uma montanha de arroz. Porque em diabetes, a quantidade faz muita diferença. Então, sempre tentar fazer refeições mistas, com carboidrato, com proteína, com gordura, comer bastante salada, fibra e, claro, buscar um plano individualizado para o seu biotipo, mas basicamente, então acho que é algo que todo mundo sabe, o caminho principal é tirar os industrializados e as bebidas açucaradas. Corta. E esse é apenas o primeiro programa de uma série que vai debater temas como a coordenação do cuidado, práticas da insulinoterapia, promoção da saúde, educação permanente e muito mais. É tempo de rever estratégias e práticas no acompanhamento de pessoas com diabetes. É tempo de buscar novos caminhos. Vem aí, Tempo de Viver Insulinoterapia, no portal do Conasems. Até a próxima. Tchau, tchau.